Shalom, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos ao RicaCast, rompendo de forma intencional, completa e ajustada. E você que está aqui comigo já sabe, não é? Meus convidados é sempre alguém que me inspirou a trilhar um caminho, que me motiva, que tem sido agente de transformação na vida de milhares de outras pessoas. E é claro que eu não deixaria de compartilhar daquilo que me abençoa, né? E de quem me abençoa. E claro que hoje ela que é linda, sucesso, mãe maravilhosa, esposa, uma grande mentora, alguém que tem sido ferramenta de Deus para levantar milhares de pessoas e que eu tenho a alegria de fazer parte da mesma geração, Grace Joviani! Que delícia estar aqui, minha amiga. Coisa linda. Eu estou muito feliz. Parabéns por esse podcast que está impactando tantas vidas como tudo que você faz. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com você. Grace, você é maravilhosa. Eu estava aqui, gente, nos bastidores, agradecendo sua disposição. Você tem transformado a vida de tanta gente, Grace. E eu espero que quem ficar com a gente aqui hoje possa receber um pouquinho dessa porção. Quem é a Grace? Bom, quem é a Grace? Eu sou uma mulher que entendeu ao longo da vida a verdadeira identidade. Eu vim de uma família muito pobre, né? Nasci em uma família pobre mesmo, numa comunidade. Então, a primeira fase da minha vida, eu imaginava, Isa, que a vida era simplesmente trabalhar e viver aquilo que a minha visão permitia. Eu não conseguia ter uma visão de alcance de tudo que eu vivo hoje. Porque é assim, né? Na vida a gente olha para as coisas ao nosso redor e aquilo acaba definindo o nosso futuro. Mas graças a Deus eu rompi com algumas fases da minha história, me tornei administradora de empresas, primeira formação que eu tive. E depois eu comecei a trabalhar de porta em porta, me tornei uma grande empresária, uma grande líder, né? Sou casada hoje, tenho 2 filhos, tenho alguns negócios e me considero uma pessoa bem sucedida, porém não só pelo dinheiro, mas sim por tudo que Deus permitiu que eu alcançasse na minha vida pessoal, profissional e especialmente familiar. Uau. Então, essa é um resuminho aí do que é a Grace. Grace, essa filha de Deus, amada, uma mulher inteligente. Sabe, Grace, esses dias foi que eu descobri, né? Esses dias mesmo, que no combo da criação, a inteligência veio no combo. Mas nem todo mundo sabe usar. Nem todo mundo sabe usar. E você soube aplicar isso tão bem. Eu estive em um desses momentos, a gente vai falar disso, da ferramenta que Deus entregou para essa grande mulher. E o quanto eu pude ver, o quanto você é forte, corajosa, não é? A Grace é bem sucedida e é resultado de quem ela é por dentro. Oh, que lindo. Então, eu espero Obrigada. Que você derrame muito mais sobre nós, que o Senhor te dê longevidade, muita saúde. Amém, amém. Recebo tudo isso, porque é isso que faz sentido, né? Sim. E eu falo que todos nós temos essa capacidade de extrair dentro de nós o nosso melhor. Como você disse, no combo já veio inteligência, no combo veio tanta coisa, veio a criatividade, veio a inteligência. Deus nos deu o pacote completo, mas qual é o problema? A nossa programação ao longo da vida, né, Isa? Verdade. Foi toda destruída, foi toda adulterada. Então, muitas pessoas que estão em casa nos assistindo não sabem o potencial que tem, baseado na visão que tinham. E a visão que Deus tem sobre nós é uma visão ilimitada. E a visão que normalmente nós somos projetados, programados, é uma visão muito limitada. E eu sempre falo assim, que Deus ele nos projetou para ser fortes. Outro dia eu estava lendo Romanos e Paulo falava que a natureza sofre dores como dores do parto, ansiosa pelo nosso posicionamento. Meu Deus! Ou seja, a natureza sofre dores inexprimíveis, uma coisa assim, uma palavra bem forte, esperando o nosso posicionamento, esperando esse despertar, esperando essa nova visão que nós precisamos ter sobre quem somos, né? Sobre quem somos. Então, quando a gente fala sobre essa parte ativacional que você acredita, que eu acredito que nós carregamos, é realmente levar essa mensagem para todo mundo que está em casa. Isso me faz muito feliz de estar aqui do teu lado, uma mulher que me inspira, uma mulher forte, uma mãe incrível, né? Uma mulher que doa a sua vida realmente nesse ministério que você conduz. E esse podcast, eu tenho certeza que é só o começo de milhares de lares que você vai transformar através dessa iniciativa tua, porque Deus entrega pra gente os projetos, né, Isa? Verdade. Mas nós precisamos nos posicionar para construí-los. Então, Ele entrega pra gente essas missões
doidas, né? Que eu falo assim, é tudo muito louco, né? As coisas que ele entrega. E a gente precisa se posicionar para fazer. Então, você rompeu e está aqui entregando esse conteúdo, né? Para todas as pessoas que têm interesse em revolucionar. Verdade. E isso é o que faz a grande diferença na vida das pessoas, né? Perfeito. Ô, Grace, sabe que você falando aí, eu me lembrei de uma cena. Eu fui no método SSS, Sucesso Sem Estresse. Gente, e olha só, eu ouvi parte de como nasceu. E eu te confesso que eu fiquei muito impactada. Por quê? Bom, alguém morreu na Bíblia, o nome dele era Lázaro. E já fazia 4 dias que ele estava dentro do túmulo. Nossa. E aí Jesus aparece, né? E assim, Jesus era considerado o melhor amigo de Lázaro. Era. E não foi no velório, não chegou quando ele estava doente. Mas depois de 4 dias, ou seja, o improvável, o impossível. Foi. Aí Jesus apareceu na porta do túmulo e chamou Lázaro pelo nome. Até arrepiei aqui. Foi específico, Foi né? específico. Venha para fora. Ele ouviu a voz de dentro do túmulo, só que tinha uma pedra na frente, um grande bloqueio. Lázaro, dentro do túmulo, com os olhos atados, né, enfaixados. Todos enfaixados. Os ouvidos, a boca, a perna, a mão. Braços. Todo Nossa, enfaixado. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Uou. Todo enfaixado. Só que aí Jesus chega e diz assim, E olha, chama. gente, quem está do lado de fora da vida do Lázaro vai precisar contribuir. Então, rolem a pedra. Aí tá a turma empurrando aquela pedra gigante, né? Porque não era como hoje, era uma biga de uma pedra. E empurram a pedra. Jesus chama, Lázaro tá de pezinho lá. Mas como é que ele flui? Se o pé tá preso, se as mãos tá presas, o rosto todo, né? Audição, ouvido, né? Tudo preso. Aí Jesus disse uma coisa que isso te define perfeitamente. Que lindo. Ele disse assim, ó, desatai-o. Oh, que lindo. E deixa ir. Jesus disse assim, olha, eu quero que vocês que estão mais próximo dele, desembaraça a vida dele. Oh, que lindo. Sabe, intervenham, vai lá, ajuda. Para que a audição volte ao normal, para que a visão seja aberta, para que o poder de fala esteja fluido, porque estava com atadura em tudo que era canto, e dos pés. E eu percebi que o método SSS é isso. Desembaraça a vida das pessoas para elas terem clareza das escolhas. Exatamente. Clareza do posicionamento. E eu gostaria, Grace, que você começasse aqui falando para as pessoas o dia que nasceu o SSS. Foi um dia, assim, sobrenatural. Eu falo que Deus, ele age de maneira sobrenatural. Depois eu quero te contar uma sobrenatural que aconteceu comigo na China agora, Isis. Ai, meu Deus. Meu Deus, foi incrível. Eu estava no auge da minha carreira profissional, então eu comecei vendendo de porta em porta com 22 anos, fiquei 16 anos trabalhando com isso. Cheguei ao topo de uma carreira profissional onde eu já acreditava que eu já tinha sucesso. Então, na minha cabeça, faturando milhões, tendo 117 mil mulheres trabalhando comigo, espalhada em 3 países, a minha vida era uma vida de sucesso dentro daquele mundo que eu vivia. Então, eu jamais imaginava, primeiro, sair daquele lugar. Para mim, não existia outra possibilidade até eu me aposentar. É mesmo? É mesmo. Eu tinha aquilo como parte da minha história, parte da minha vida. Então, isso para mim era algo muito forte dentro do meu coração. Eu fui simplesmente convidada a um café da manhã. Quando eu chego naquele café da manhã, tá tendo louvor, tá tendo o pastor Reinhard, não sei se, acho que você conhece ele, né? Ainda pessoalmente. Né? Nós vamos ter essa oportunidade de estar junto ainda com ele um dia, quero te apresentar para ele. E ele tocando violão ali, e aí ele tinha uma pessoa tocando violão e ele explicando, ministrando sobre o que era o batismo, o que ia acontecer o batismo, e eu, nossa, mas tipo, eu tô aqui, vim para um café da manhã, né? Tipo assim, meio que fui cair na pegadinha, né? O que eu vim fazer aqui e tal? Isa, de verdade, eu não senti minhas pernas, eu não senti meus braços, eu não senti o que eu fiz. Foi um piscar de olhos e eu fui abduzida para dentro daquela piscina. Eu fui batizada, o meu coração parecia que ia sair pela boca se eu não entrasse lá dentro. Uau. E lá dentro eu recebi a profecia dele, inteira e detalhada, do que iria acontecer na minha vida. Então, ele passou que Deus tinha me escolhido para libertar pessoas, que era... que eu iria libertar e levar muitos empresários, gestores, gerentes, empreendedores para Jesus através do meu depoimento, através da minha vida, através da transformação, que não haveria, que eu seria um empresário de muito sucesso, que seria milhões em cima de milhões, só que tudo aquilo já existia. Então,
eu falei, gente, mas e tal, mas foi um mover, uma emoção tão grande. E no meio daquela entrega toda, que durou mais de 10 minutos, ele virou para mim e falou assim: eu vejo as palavras escritas, sucesso sem estresse. E esse método ainda vai ser executado para mais de 100 mil pessoas simultaneamente. Meu Deus, Grace. Então, quando ele me falou, quando ele me entregou tudo isso, foi uma emoção muito grande. Eu fiquei em estado de choque umas 2 horas. Depois, o Espírito Santo tomou muito forte conta, assim, foi algo muito profundo. Ter maturado. Não, eu fiquei sentada, molhada embaixo de uma água, a casa onde a gente estava, assim, umas 2 horas, tentando me acalmar com tudo que aconteceu. Cheguei em casa, não falei para ninguém, fui pro meu quarto, fiquei, sabe quando você quer ficar sozinha, ouvindo aquilo de novo e sentindo tudo aquilo? E 6 meses depois disso, eu saio da empresa, que até ali era a minha vida, era tudo que eu tinha, era tudo que... Começou uma grande zona de expulsão, porque quando Deus chama para algumas coisas, a gente passa por períodos que são zona de expulsão. E você que está em casa ouvindo, talvez você pode ter passado já ou estar passando por um momento onde as coisas começam a não se encaixar e o véu daquele negócio começou a se rasgar. Eu comecei a perceber que não era aquilo que eu havia vivenciado 16 anos, não era tudo aquilo que eu acreditava, que começou a abrir o que era realmente aquele negócio na minha vida, que não era aquilo tudo que eu pensava, enfim. E eu comecei a entender e começou a haver uma grande zona de expulsão e eu comecei a me entregar nesse processo com Jesus. E aí começou as lives Despertar na sequência. Deus falou, tem que começar a live 6h12 da manhã. Eu comecei a abrir live, entrava 3 mil pessoas, 2 mil pessoas, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Uau. E foi um movimento, assim, muito genuíno, muito de acontecendo as coisas. E 6 meses depois da data dessa profecia, eu estava fazendo o primeiro método SSS, né, que foi em junho de 2021. Que lindo. E a partir dali, eu tenho vivenciado bênçãos, maravilhas, multiplicação e não só isso, impactado muitas vidas. E eu entendi a minha missão, o meu chamado, o meu propósito, que é realmente ativar as pessoas. Durante muito tempo eu fui essa líder que ativou pessoas pelo número profissional, pelo número de meta, pelo número de vendas, pela liderança. Então eu sempre nesses 16 anos desenvolvi isso e era muito bem sucedido para isso. Aí Deus pegou e falou, vamos usar todas essas características, essas coisas que você desenvolveu agora para outro foco, né? E foi algo muito louco, porque foi uma preparação que Deus tem feito a cada dia. Então, assim, é muita revelação, mas uma coisa eu tenho decidido. Agora mesmo, a gente estava em planejamento com o meu time, amiga, eu não começo um planejamento de um ano novo, ainda mais com pessoas que estão entrando no time ou pessoas que estão comigo mesmo já há 4 anos, 12 anos, sem novamente ler a minha profecia. Uau. Então, a minha base de ação, de atitude, é aquilo que foi direcionado na minha profecia. Eu vivo a minha profecia. Então, eu não aceito. E eu já, todas as reuniões com qualquer pessoa que vai fazer parte da minha vida, do meu time, da minha empresa, do meu negócio, a primeira coisa que ela tem que assistir é o vídeo do meu batismo. Porque se não está alinhada com aquilo que eu quero viver, com aquilo que Deus me chamou para viver, para mim não faz sentido. Então, o que eu falo para as pessoas que estão aí assistindo, né? A gente precisa ouvir aquela direção que Deus está dando. Então, se Deus te deu uma direção, por que muitas vezes você fica inventando um monte de caminho, um monte de moda ao redor, se Ele te deu a direção do que tem que ser e como tem que ser? Yes. Então, quando eu fiz o primeiro método SSS, inclusive o time que estava comigo falava assim, não pode ser ainda, tem que ser outro nome, vamos colocar outro nome de vendas que todo mundo já te conhece, nome de liderança. E eu falava, não, Deus não falou que é SSS, então é SSS. Acredito. Eu não tenho que questionar aquilo que é uma direção. Então, eu acredito que nesse processo todo, uma das coisas que eu sempre tive muito foi a obediência. Eu acredito que esse alinhamento espírito, mente e corpo, ele traz para a gente essa plenitude na ação, mas você precisa ser muito obediente naquilo que Deus te convoca a fazer. Porque eu acredito que é isso que você vai ser cobrado por aquela missão que Deus te entregou, né? Verdade. Então, Grace, você usou uma frase muito forte. Essa zona de expulsão. Sabe, eu uso uma analogia há alguns anos, porque ela é muito poderosa para mim. Quando eu percebo que eu estou me acomodando, que acontece algo em torno de me expulsar, eu só me lembro do bebê. Quentinho, sendo alimentado, confortável. protegido. Aí chega a hora de nascer. Quem disse que ele quer sair? Mas aí a placenta empurra. Você vai ter que sair para não morrer. E, sinceramente,
Tem tanta gente assistindo a gente agora, Gleice, que está nesse lugar de, não, mas aqui tá bom demais. Eu já cheguei onde eu queria. E se você não percebeu, há uma provocação aqui. Para sair desse lugar quentinho, para esse lugar de riscos, porque toda vez que você vai romper, você corre riscos. Mas onde é que está a segurança? Na profecia. Nele. É nele. É o que eu falei hoje para o time. Eu falei, eu não tenho dúvida. Se alguém aqui tem dúvida do que vai acontecer, eu não tenho dúvida. Uau! Eu não tenho dúvida do que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Meu Deus. Então, a seleção é quem vai caminhar junto nessa visão. Porque a visão já foi dada. Agora, se eu não ampliar minha visão para ter a mesma visão paralela ao que Deus entregou, você vai ficar sempre confortável onde você está. E aí, você falando isso, eu me lembrei das fases da borboleta, né? Yes. A borboleta, quando ela está dentro do casulo, querendo ou não, para ela estar confortável. Às vezes a asa da borboleta está preparada, está pronta, está prontinha para voar, para bater, e Deus está ali esperando, e a natureza sofrendo dores de parto, esperando seu posicionamento. E às vezes você está na fase ali de estar com tudo pronto, conhecimento, habilidade, tudo pronto para poder voar e não está voando. Por quê? Porque está confortável. E esse romper do casulo, a Grace pode te impulsionar, a Isa pode te impulsionar, as pessoas que te inspiram podem te impulsionar a arrebentar o casulo, mas o casulo só pode ser arrebentado por você mesmo. Eu não posso ir lá e abrir o seu casulo, porque senão vai machucar a asa da borboleta. Então é uma decisão, esse romper de falar, não, eu quero ir para um próximo nível, eu preciso me posicionar com ações congruentes e intencionais, como a gente fala aqui no Rica, né? Ações intencionais. Então, essas ações intencionais começam desse arrancar da faixa de Lázaro, né? De expandir a sua visão, expandir a sua audição, expandir as suas ações, porque é isso que vai levar a pessoa a ir para esse novo nível. E eu acredito que parar de esperar, né? Porque as pessoas estão assim... Eu tenho uma crença assim... não sei se você concorda comigo. Esperança, a gente tem que ter esperança em Cristo. A gente tem que ter essa esperança, senão você também, né, desestimula. Mas o que é fé de verdade, né? Uau. Fé é ação. Esperança é esperar, mas a fé é parar de achar e pedir para Deus trazer uma porta. Porque às vezes você está aí a vida inteira esperando, pedindo para Deus abrir uma porta para você, e Deus já está com a porta reganhada, aberta, mas está faltando você ter coragem de levantar e girar a maçaneta. Esse girar a maçaneta, Deus não vai fazer, porque isso demanda de ser a sua parte. Girar a maçaneta. Então, vamos lá. A parte sua, a parte de Deus e a parte do outro. A parte de Deus, ele já fez. Porque a vontade dele sobre a nossa vida, ela é boa, é perfeita e agradável. É isso. Ponto. É isso. Então, o que mais que eu preciso? Eu preciso me posicionar e entender que eu sou filha amada, que a verdade sobre a minha vida é essa. Eu sou filha, eu sou amada, eu sou próspera, eu sou herdeira. E o que eu estou fazendo com ações congruentes para que isso seja vivo na minha vida? É que se complete. Por quê? Porque se eu não estou me posicionando dessa maneira, como que isso vai chegar até mim? Agora pensa, quem está em casa, quantas oportunidades talvez já perderam por falta de posicionamento, por falta de atitude, por falta de postura, por falta de se validar naquilo que é a verdade. Uau, não é? É isso mesmo. Então, quem está em casa assistindo, entenda uma coisa. A parte de Deus ele já fez. A parte sua, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E eu lembro que quando Deus me entregou a profecia do SSS, que é algo muito forte para pessoas espirituais como você, Isa, eu não sabia. Eu fui para um quarto e eu falei, Deus, o que é para falar? Eu fiquei uma semana de jejum escrevendo tudo que ia acontecer lá dentro. E Deus me trazendo insights, direcionamento, revelação, as passagens bíblicas. Eu não tinha conhecimento de Bíblia. Nada. Tal. Ele me trazia passagens como Romano 12:2, que falava exatamente de mentalidade, renovação de mentalidade, confirmando aquilo que eu já tinha de experiência profissional, mas não tinha embasamento bíblico. Então, Deus ele foi conduzindo o processo, mas eu me entreguei nesse processo. Então, eu acredito muito que nessa etapa que as pessoas estão sendo convocadas, porque tem gente sendo convocada para se posicionar em toda a parte desse mundo, né? Precisa haver essa ativação. Verdade. E o que você falou e você viveu, né, o método, é tirar essa venda dos olhos, porque desatar mesmo. Tanto potencial que o inimigo ele foi lá e destruiu tudo nessa programação, porque para mim é assim, Deus ele te projetou a algo. Aí o inimigo vem lá e coloca aquele monte de espinho, as pedras lá da parábola do semeador, coloca aquele monte de pedra, de espinho,
para que a semente não produza. Verdade, não cresça. Para que a semente não cresça, porque está sufocada por espinho, está sufocado por pedra, está sufocado por um monte de coisa, e aí você passa essa vida programada da maneira errada e nem percebe. Quando você vê, a vida inteira passou. E você não foi aquilo que você nasceu para ser. Meu Deus, Grace. É muito forte. Olha, é interessante você falar sobre a questão da esperança, né? Tem um versículo em Tiago que diz que a fé sem obras é morta. Então, assim, eu posso esperançar muito, mas o que eu faço enquanto eu espero? Sabe que eu lembro, Neemias, que é um livro fantástico na Bíblia, de quando eu chegar no céu, eu vou dar um cheiro nele. Porque que cara articulado, e como ele me ensinou. Porque, assim, ele tá bem, Grace, num emprego super alto nível, porque ele era o cara de confiança do rei do momento, mas ele recebe uma visita, ele faz uma pergunta. Como estão os que sobreviveram do cativeiro? A resposta qual foi? Em escombros. Mais de 100 anos vivendo nos entulhos. Muro derrubado, porta queimada. Ou seja, não tem uma educação boa, não tem uma estrutura de governo, não tem segurança. Simplesmente assim, sobreviveram ao cativeiro. Como é que vocês estão? A gente está indo, um dia após outro. Isso fez Neemias chorar. Agora, olha, Grace, que coisa. Ele senta para chorar. Nossa. Com a história de miséria de outras pessoas. Só que ele tá bem. O que algumas pessoas não entenderam é, eu tô bem. Por que eu tô sendo provocada a querer ajudar alguém? Acordar, despertada, vontade de sair. Tem dia que eu tenho vontade de entrar por dentro daquele telefone, dar um chacoalhão, de pegar a pessoa assim. Eu acho que a Neemias se sentiu assim. Que eu faço? Às vezes, frustrada. Às vezes eu fico me sentindo assim, com incapacidade de alcançar a quantidade de pessoas que a gente tem o desejo, não é? De levantar. Você não sente isso? Vontade de levantar, vontade que as pessoas entendam isso, porque é algo que vai ser tão transformador para a vida das pessoas. E elas não conseguem enxergar. Imagina esse Neemias para poder movimentar tudo isso. E ele tem que fazer o quê? Ele faz assim, pô, eu tô bem empregado, né? Eu tô Grace Gioviani. Eu tô... Na primeira estação, né? Eu tô bem demais, mas ele começa a ser provocado. Só que aí que vem a questão do que eu faço enquanto eu espero. Poxa, ele tinha um bom emprego, não podia sair assim, tipo, tô saindo agora. Tem um planejamento, né? Tem toda uma estrutura por detrás. Só que assim, ele fica 4 meses chorando, orando, jejuando, nesse teu secreto com Deus, né? Como você ficou, Deus me ensina. Eu acho fantástico, porque assim, esses 4 meses depois dessa notícia, ele tá orando, tá chorando, ele tá pedindo perdão para Deus de todos os pecados que o povo cometeu para chegar naquela estação. E aí tem uma coisinha que acontece no final dos 4 meses, que é uma lição. O que eu faço enquanto eu espero? Tá bom, eu já tenho um destino. Jerusalém queima meu coração, eu quero ir lá, levantar os muros, mas não posso sair correndo agora. Então ele vai orar. Deus, e agora? Fala comigo. Direção. Por favor. E tem um dia de manhã que ele ora, ele fala, Deus, estou indo trabalhar, mas eu não estou bem. Eu vou trabalhar, meu rei está lá e eu não posso estar com um aspecto difícil, né, triste. Me dá graça, me favoreça diante dele. Essa foi a oração do capítulo 1. Quando ele chega diante do rei, o rei bate o olho nele e diz, o que você tem? Olha Por que você está triste? Reconheceu imediatamente. Aí na hora ele temeu, ele disse, eu não podia mostrar minhas emoções aqui, né? Tinha que ser altamente controlado. Aí o rei perguntou para ele, o que você tem? Aí ele disse, então eu vou falar. É hora de falar. Eu tô triste porque fazem 4 meses que eu recebi uma notícia, tudo devastado na cidade dos meus pais, e eu quero fazer alguma coisa. Aí o rei perguntou, que coisa? Eu quero reconstruir os muros. E o que você precisa? Grace, sabe o que eu acho o máximo? Neemias saca logo um orçamento, joga na mesa e diz, eu preciso de madeira. E ó, o guarda da floresta se chama Asaf. É para ele que o senhor tem que mandar um e-mail liberando o material que eu preciso. Pronto. A história de Neemias é uma história incrível porque ele passou 4 meses lamentando, chorando, sentindo a dor, mas planejando. Quando chegou a oportunidade... Ele estava com tudo pronto. Ele estava preparado. Para a chance. Você já imaginou se o rei pergunta o que você precisa? Ele fala, não sei. Deixa eu pesquisar. Eu preciso ver onde é que eu busco, não sei por onde começar. O que o senhor acha? Com quem que eu falo? E o incrível... Ó, tem uma frase da Oprah que eu amo. Sorte é estar pronto quando a oportunidade chegar. Então, quando o rei perguntou, ele disse, eu tenho um orçamento, eu preciso de material. Quem manda no material é Asaf. Ele tem até o nome. Ele tem o nome, o contato. Isso mostra o quê? A eficiência dele no projeto. Então, a dedicação no projeto. Então, para você que está aí dizendo, nossa, eu quero romper, mas eu estou esperando em Deus. Gente, a oração de um justo, como diz a Bíblia, né, pode muito em seus efeitos. Muito não é tudo.
Então, a sua parte tem que ser feita. E qual é a sua parte? Estudar, planejar, se preparar. E o incrível, tá? Essa sua dependência de Deus. Deus me ensina aqui. Tem um versículo em 2 Crônicas, se eu não me engano, quando Davi chama Salomão e diz para o filho dele, tá aqui, meu filho, a planta do templo, com todos os pesos em ouro, prata, tudo que precisava para construir o templo. Davi libera uma palavra-chave que você acabou de entregar para a gente aqui. Davi disse assim, tá aqui o que a mão de Deus desenhou para mim. Oh, que lindo, hein? Então, quando você caminha naquilo que Deus desenhou para você, dê no que der. Ele apontou esse destino. Ele vai cuidar da trilha. De tudo. Para você chegar lá. Lindo. Então, essa sua dependência de Deus me ensina aqui. Imagina, Deus te dá umas referências bíblicas, potencializando e validando aquilo que você nasceu. Aquilo que tá fazendo. Então, assim, é a mão de Deus que desenhou para mim. Ele que me guiou até aqui. Então, dê no que der. O final é certo. Ele apontou a direção, ele vai cuidar do trajeto. É lindo, né? Eu falo como ele é específico. Ele é muito específico. Deus, ele é específico, só que a gente precisa entender que existem muitas vozes ao redor, né, Isa? Os ruídos. Muitos ruídos. E se você não parar para ter esse momento de intimidade, realmente você não consegue ouvir a voz dele. Porque é muita gente opinando, é muito especialista opinando, dando palpite sobre tudo. É muita gente ao redor o tempo inteiro. Então, se você não tiver a direção e a instrução dele de forma muito firme, você vai se perder, às vezes, no caminho por algumas coisas, né? Então, isso é algo que eu acredito que quem tem essa intimidade é lindo e quem não tem, busque, porque... É possível. Eu tenho feito já há 4 anos, né, as lives Despertar, 6 e 12 da manhã. Então, todo dia, 6 e 12, a gente está lá, já estamos em 814 lives. Uau! Então, é uma trajetória, até hoje foi o número 814. E para estar na live, eu acordo às 5. Então, das 5 às 6 é meu primeiro horário, é o horário que eu fico eu e Jesus. Então, é minha intimidade, é meu tempo com ele, porque eu entendi que sem ele já não tem mais sentido. Então, a gente precisa colocar realmente as prioridades corretas. Porque às vezes você fala, minha prioridade é Deus, família e carreira. Ok, quanto tempo você está colocando para escutar quem verdadeiramente importa? E aí você falou de algo, né, de Neemias. Intencional, ele foi intencional. Ele foi intencional na oração, ele buscou o planejamento, ele estava se preparando. Aí as pessoas que... A gente estava até agora em semana de planejamento, falando muito sobre planejamento, porque as pessoas querem um ano novo. Mas o ano novo é só uma virada de dia. Isso aí é 31 para 1º, só é um número que virou no calendário, de 24 para 25. O ano ele não vai ser novo se não tiver hábitos novos, posicionamento novo, atitudes novas, palavras intencionais, ações intencionais, pensamentos intencionais, porque a maioria das pessoas estão em casa tendo pensamentos destrutivos sobre a sua própria história. Então, quando eu tenho um pensamento, meu pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Todo mundo sabe dessa frasezinha. Mas vamos lá, os meus pensamentos, eles estão sendo intencionais sobre aquilo que eu quero. Eu estou estimulando... Um dia Deus me revelou algo, a palavra meditação, né? Meditação, né? Meditação. Eu nunca fui de meditar e eu falava, gente, meditação, o que isso significa, né? Meditação. E aí Deus falou assim, medita a ação. Uau. Então, quando eu estou pensando, eu estou ditando a ação para o meu corpo. Uau. O meu corpo nunca vai onde minha mente não foi primeiro. Então, quando eu medito, eu dito ao meu corpo a ação que eu vou fazer. Olha que profundo isso. Fantástico. Então, meditação é o pensamento. Tudo aquilo que você pensa repetidas vezes, você está meditando sobre isso, você está direcionando as suas ações, seus sentimentos e seus próximos pensamentos para isso. Ou seja, a programação. Deus te projetou para ser algo, mas o mundo, a criação, os nossos pais, o contexto, os relacionamentos nos programaram para ter a vida que temos. E se nós queremos ter uma vida diferente, nós precisamos resetar essa programação e ter uma programação nova. Como? De maneira intencional. Então, é causando intencionalidade, tendo clareza. O que eu quero? Realmente eu quero ir para esse próximo nível? O que eu quero? As minhas ações hoje, você que está em casa, está indo para um novo ano, as minhas ações estão congruentes com aquilo que eu sonho? Porque às vezes você está sonhando e está até se sentindo injustiçado porque a tua hora não chegou,
Mas as tuas ações, quem você está sendo hoje, está alinhado com aquilo que você realmente deseja? É como aquela máxima, né? Eu vou emagrecer, mas continua comendo gordices. Como que vai gordura. Sabe que recentemente eu tinha visto uma reportagem de um casal brasileiros que moram nos Estados Unidos e eles fundaram a Academia do Jejum. Aí eu sigo ela, Adriana, e eu acho eles incríveis como família e tal. E ela é muito focada nessa questão de saúde. E o esposo dela ficou muito doente e internou. E os médicos disseram que se ele não tivesse uma rotina de treinos com músculos suficientes, a regeneração do corpo não seria a mesma. Olha só. Então, assim, não é só um corpo legal. Qual é a intenção? Eu quero envelhecer bem. Eu quero ter músculos fortes para que eu consiga brincar com os meus netos. Subir, descer, brincar. Então, quando a gente fala de intencionalidade, é sobre isso. Poxa, eu quero chegar na velhice bem, mas se eu não plantar agora... E outra coisa, amiga, a pessoa quer na segunda-feira estar performando, quer ter sucesso. Quer ter alta performance. Quer arrasar, quer ser bem-sucedido. Ah, porque eu fiz o curso, eu fiz não sei o quê, eu fiz a mentoria. O domingo enfiou a pé na jaca, foi lá, foi no churrasco, foi na feijoada, fez tudo o que podia, que não podia. E aí, na segunda-feira, quer performar, quer ter alta performance. Então, enquanto as pessoas não entenderem que o corpo é o carro que te leva... O corpo é o carro que te leva. Se eu não tô bem de saúde... Gente, os últimos 40 dias eu fiz 4 viagens internacionais, amiga. Eu tava na China, outro dia eu tava em Paris, outro dia eu tava no Brasil, depois eu tava em Dubai. Tudo um pertinho do outro. Foi uma em cima da outra. Ou seja, 4 graus, 10 graus, tudo é clima diferente. Se é uma pessoa que não tá com uma saúde em dia... Não dá conta, não. Não dá conta. Não dá conta, adoece, gripa, faz virose, não sei o quê. Então, nós precisamos entender, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ter uma família bem-sucedida, eu preciso entender que o corpo faz parte, somos trindade, espírito, mente e corpo. Então, não adianta cuidar, não adianta só orar, não adianta também só treinar, não adianta só espiritualizar as coisas, eu tenho que entender que tem que haver um alinhamento em espírito, mente e corpo. E isso que vai fazer com que esse fluir seja mais limpo. Porque qual é o problema? As pessoas, muitas espiritualizam tudo e terceirizam tudo pro inimigo. Ah, porque foi um levante. Ah, porque é culpa do inimigo. Porque tá furioso, porque eu não tô... Tem coisa que nem é o inimigo, é autossabotagem sua. Uau! Tem coisa que você mesmo tá de forma inconsciente trazendo pra tua realidade por escolha própria. Uau. Por escolha de situações, por falta de preparo, por falta de discernimento, às vezes escolher um sócio errado, às vezes aconteceu uma situação que você fala, nossa, ou joga para Deus ou joga para o inimigo. Não, vamos ter autorresponsabilidade. Por quê? Porque você tem livre-arbítrio. Você que está em casa, você pode escolher. E aí, as minhas escolhas são frutos dos meus resultados. Os resultados que eu tenho são frutos das minhas escolhas. E essas escolhas vão continuar até quando? Sendo limitadas e amparadas aos bloqueios emocionais que eu carrego. Porque todo mundo tem. Verdade. Todo mundo teve uma criação, todo mundo teve suas decepções, suas frustrações ao longo da vida. E se eu não rompo com isso, como que eu vou estar apto, preparado para receber tudo aquilo? Aí as pessoas querem mais dinheiro. Querem ser bem-sucedidos. Mas vamos lá, é igual aquela historinha que você deve ter ouvido, o pessoal de casa também. Se eu tenho uma filhinha, eu tenho um filho ali de 4 aninhos, quero sorvete. Você vai lá, compra um cascão, aí de 2 bolas. A criancinha mal sabe andar, ela dá 2 passos, o sorvete cai. O que acontece? Criança chora frustrada porque perdeu as bolinhas de sorvete. Sim. A mãe vai lá, você como mãe, você iria lá e compraria um cascão com 3 bolas de sorvete? De hipótese alguma. Você ia comprar uma e colocar num potinho. Yes. Então, a pessoa que quer ter mais dinheiro, que quer ser mais bem-sucedida profissionalmente, em todas as áreas da vida aqui, esse ensinamento, ela precisa entender que ela precisa aprender a cuidar do que ela tem primeiro. Uau! Porque se eu não sei cuidar de 2 bolas que eu tenho, como é que eu vou querer 3? 3. Se eu não dou conta de cuidar 1.000 que eu ganho, 5.000 que eu ganho, 10.000 que eu ganho, como é que eu quero faturar 1 milhão? Uau. Se a minha gestão financeira pro 1.000, pro 5, pro 10 não tá boa, como é que eu vou estar apta a Deus me transferir toda a riqueza que eu mereço se eu não vou saber administrar? Se a estrutura não estiver preparada. Se a estrutura não estiver preparada. Uau. Então, nós precisamos ter essa consciência de que para que eu viva certas coisas, eu preciso aprender. A Bíblia fala, né? Tem cuidado um pouco, ser grato no pouco, multiplicar aquilo.
na parábola lá dos talentos, né? Então, a gente precisa ter esse olhar do que eu tenho, o que eu posso ser e fazer bem feito, aonde quer que eu esteja, né? Em especial em todas as áreas. Eu falo que a parte familiar é muito importante, mas a parte profissional também te impulsiona a dar uma qualidade melhor de vida para os seus filhos, né? Para a sua família. Então, esse posicionamento, ele contribui para tudo, né, Isa? Que perfeito. E tem aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se você não for fiel no mínimo, não está preparado para o muito. Aí Jesus deu uma lição fantástica, né? Quando você for construir uma casa, aí você senta. Vamos ver como é que você vai administrar a base. Como é que vai construir uma casa na areia. Você tem estrutura para essa... Então, assim, tem gente que planeja muito, mas a estrutura é frágil. Então, não dá para construir um edifício sobre uma estrutura frágil. E, sinceramente, Gleice, é sobre todas as áreas, literal. Quando no ano de 2017, eu tive várias crises na minha saúde, eu estava infartando, eu tive um diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Meu Deus. Que foi o que foi me destruindo? A autossuficiência. Porque, tipo assim, aconteciam os desafios, eu dizia, não, mas eu suporto. Deixa isso pra lá. Só que eu esqueci que eu precisava cuidar da minha vida emocional. Então, assim, eu trabalhava muito, fazendo muito dinheiro, tudo muito no lugar, mas a minha saúde emocional estava indo embora. Por quê? Não, eu suporto. Mentira, eu não suportei nada. E quando o diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático veio, o psiquiatra foi essencial na minha vida. Eu achava o quê? Não, o psiquiatra é para quem está rasgando dinheiro. É para quem está jogando cadeira para o alto. Eu não sou louca. Era isso que eu dizia. Mentira. Nossa. Então, eu precisei de uma intervenção. Eu precisei passar 3 anos da minha vida tomando medicamento. Para a ciência, o transtorno de estresse pós-traumático não tem cura, então eu sou um milagre. Porque fazem 3 anos e meio que eu não tomo mais nenhum tipo de medicamento. Eu deito e durmo, sem crises de ansiedade, sem crises de pânico, sem desejo de morte. Mas eu preciso... Tudo isso fez parte do teu processo. Muito. Nossa. É um livro, né? Literalmente. Só que Já temos o livro? Sobre isso ainda não. Mas haverá. Haverá sinais. Haverá. Só que, por quê? Porque eu não entendi essa tríade. Poxa, legal, eu estou cuidando do que entra na minha boca, mas eu não estou cuidando do que entra na minha mente. Eu cuido do que eu coloco à mesa, mas eu não guardo o meu coração. Sabe aquelas casas antigas, né? Fecha a janela para não entrar mosquito, né? Fecha a janela, fecha a porta, mas o coração está totalmente propenso a aceitar qualquer tipo de doença. Porque, não, eu não preciso cuidar dessa área. Então, esse podcast nasceu com essa intencionalidade. Eu preciso cuidar de tudo, do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Eu preciso ter essa clareza de intenção. E, sinceramente, eu percebi que o método, né, o SSS, é como se pegar na mão e dizer, ó, vem cá, que eu vou te ensinar que aquilo que te bloqueou, que você não cuida da sua saúde, você vai descobrir. O que bloqueia a sua saúde emocional, eu vou te dar uma luz. E, Grace, eu gostaria muito que você dissesse para mim quais os planos para 2025. Tá no 12. 2025, o primeiro vai ser em fevereiro, em São Paulo. Uau. Inclusive, eu já vou passar a data para você estar lá com a gente. Manda. Vou ficar muito feliz. Depois, março, vai ser Suíça, Paris, Suíça, Bélgica. No mês de março. Mês de março, já tem 3 agendados. Depois a gente intercala aí os meses entre Campinas e São Paulo. Ai, que perfeito. E evento. A gente tem uma missão de pessoas para o ano que vem e cada vez mais a gente tem alcançado corações. Eu estava essa semana fazendo um atendimento com uma pessoa lá de Paris, que fez o SSS agora em Paris. Menina, me emocionei tanto. Ai, um homem, né? Assim, porque homem normalmente é mais fechado, né? E ele, inclusive, contando a experiência que ele teve dentro do método, ele teve uma vida cheia de situações, né? Separou da esposa, um monte de crises profissionais, pessoais, e dentro do método ele entendeu que tudo aquilo fluiu do pai. Ou seja, uma situação mal resolvida com o pai, um trauma, um evento, um trauma, um bloqueio, trouxe para ele um monte de crença limitante sobre quem ele era. Uau. Então, o senso de merecimento dele era baixo em todas as áreas da vida dele. Então, quando ele enxerga, quando ele resolve o problema com o pai, quando ele enxerga quem verdadeiramente ele é, a vida dele mudou 1 mês depois, sei lá, poucos dias depois do SSS, o resultado profissional, financeiro, familiar, com os filhos. A filhinha dele falou para ele assim, papai, o que aconteceu? Que você é um novo homem. Você é um novo homem, eu ganhei um novo papai. Então,
Isso que é impagável, porque você consegue enxergar porque a mudança numa mentalidade, Isa, é de duas maneiras. Hoje eu estava falando isso na live. Ou é por repetição, ou seja, se eu tenho um hábito ruim, eu quero ir para um hábito bom. Eu vou trabalhar repetidamente o contrário daquele hábito para sair disso. Que é o que as pessoas falam, por hoje não vou fumar, por hoje não vou beber, né? Por hoje não. É a repetição de não fazer o hábito ruim que faz com que a pessoa se distancie daquele vício. Olha né? só. Agora, tem duas maneiras. Ou você faz isso e luta com isso, com esse desejo a vida inteira, ou você, com uma dinâmica de alto impacto, você vai lá no seu subconsciente, resolve aquele trauma. Vai na origem. Vai na origem, Yes. dentro do coração, resolve aquele trauma, e aí aquele desejo pelo vício muda. Porque você resolveu o problema na raiz. Então, ao invés de todo dia ficar por hoje não, aquela sofrência, por hoje não, né? Você vai lá e resolve, e aí você passa a ter uma nova visão sobre quem você é. E aí aqueles hábitos velhos, aqueles vícios antigos passam a não fazer mais sentido. Então, quem estiver em casa, tiver vontade de estar com a gente no próximo método, pode visitar minhas redes sociais. Simbora. E comentar lá, pedir informações. A gente sempre procura informar, porque essa é a minha missão. Que lindo. É de chacoalhar, de levantar, de ativar as pessoas que passam no meu caminho. Não é só mulher. Muita gente fala, mas é só mulher. Não é não. O último SSS de Campinas, eu assustei, menina, quando eu falei, vamos separar os homens das mulheres. Quando separou os homens, eu falei, meu Deus, tem quase mais homem do que mulher na sala. Legal, Grace. Lindo, porque a gente entende a profundidade da paternidade, né? É verdade. O quanto os pais precisam realmente enxergar. E sábado à noite, que você teve compromisso aquele dia com o filho, né? Mas sábado à noite é um momento muito forte, e os pais, os homens, enxergam o que a falta de paternidade causa na vida de um filho. Então, assim, eu fico muito feliz de ter sido escolhida, mas muito mais grata a Deus por me conectar com pessoas como você, que tem uma história linda de superação. E eu tenho certeza que isso que você viveu, com certeza vai impactar muitas famílias, porque você superou, você é um milagre. Yes. E a gente precisa aprender a confiar e acreditar nesse sobrenatural, né? Nesses milagres, né? Verdade. Que são lindos demais. Ah, gente, não é fantástica, Grace? Então, olha, aqui na tela tá o Instagram, as redes da Grace, para você ficar antenado nos próximos SSS. Espero te encontrar aqui no Brasil e na Europa também, porque eu estarei. Na Europa, nós vamos já se encontrar. Mês de março, eu estou por lá, então gostaria que você que está aqui, Isa, já identifiquei algumas coisas. Gente, a Grace é uma enciclopédia. Então, aqui é só algumas páginas, né? Para tudo aquilo que você tem possibilidade de receber. Grace, fala para mim o que é riqueza para você. Ai, para mim, riqueza tá tudo alinhado. Riqueza é você olhar ao teu redor e entender que tudo que você tem, Deus já havia planejado. Uau. Assim, hoje eu me sinto muito rica. Yes. Né? Eu me sinto uma milionária, mas não pelo valor que tem na conta, mas sim por aquilo que Deus me proporcionou. E tudo isso, Isa, partiu de uma abertura de visão. Porque se eu não tivesse aberto a minha visão naquele dia 19 de agosto de 2020, no dia do meu batismo, e não tivesse me aberto para essa vida nova, talvez eu passaria a minha vida inteira vivendo aquela mesma versão de Grace, que era uma versão boa, impactava, ajudava muitas pessoas, treinava muitas, levava sustento para muitas famílias, mas não era aquele o meu chamado. Uau. Então, talvez eu pudesse ter passado uma vida inteira sendo aquilo que eu não nasci para ser, na verdade. Era só um processo, aquilo lá. Então, eu falo que essa abertura de visão é o que nós precisamos entender. Eu preciso romper com essas vendas, com essas travas emocionais, com esses casulos que estão impedindo de ver a próxima fase. Quanta gente está batendo na trave há muito tempo, né? Verdade. Fala assim, vai até um certo ponto e se auto-sabota, vai até um certo ponto e se auto-sabota. Precisa romper esse limite. E isso é decisão e processo. Então, precisa ter alto impacto para que você mude e vá para o próximo nível, né? E impagável, né? Porque os resultados disso...
ainda que alguém queira, né? Não, Grace, não consegue eu mensurar. vou te pagar muito mais. Não tem como. Não tem como. E só quem teve a sua vida transformada. Segue a Grace, você vai ver lá tantos resultados. Grace, eu quero muito te agradecer. Já passou 1 hora, Você fluiu acredita, demais, mulher? menina, não é possível. Mas A gente aqui falando ia ficar aqui uns 3 dias, viu? Eu vou levar ela lá pra minha casa, já vai virar a noite, assim, ó. Vocês que aguentem a gente depois disso. Mas eu gostaria, Grace, que antes da gente encerrar, aqui tem muitas mulheres, né? Mas também tem muitos homens que precisam romper. Você disse aqui, né, que veio de uma infância de escassez, de pobreza. É uma das mulheres mais prósperas, né? Porque a prosperidade não tem falta de nada, mas além de ser próspera, é bem-sucedida no mercado. E hoje essa referência para tantas outras mulheres, inclusive para mim. E, de repente, tem alguém assistindo a gente hoje que diz, olha, mas eu estou no zero, não sei por onde começar. Mulheres como eu, que atravessaram o divórcio, que tinham uma vida de dependência do seu parceiro, como era o meu caso, que era ele que resolvia praticamente tudo. E, de repente, eu me vejo com 3 filhos. Meu Deus, para onde eu vou? O que é que eu faço? Eu sempre gostei de empreender, mas foram coisas feitas sem muita intencionalidade. E mesmo sem intencionalidade, eu fiz muito dinheiro, sabe? E eu sei que, como eu, tem outras mulheres que estão em casa agora, em algum canto do mundo, tendo acesso a uma porção de quem você é e que precisa de um conselho, sabe? Olha, por onde eu começo? Estou perdida. Minha rede de apoio não é tão grande, eu não tive acesso a tanta informação. E eu sei que tem muita potência do outro lado ali. Nossa, deve ter, viu, Isa? Precisando hoje, a partir de agora, desse desatar, né? Hoje a gente está aqui para puxar um pouquinho da venda dos olhos. Desamarrar o lacinho. Removendo a pedrinha. Mas qual é o conselho que você dá para essa mulher? Para que inicie. Eu falo assim que tenta descobrir, para olhar para você o que você já tem de dom. Porque todo mundo tem um dom. Uau, dom. Todo mundo tem um dom. Você recebeu um dom. Tem gente que está aí assistindo que pode ser muito mais criativa em decorar, por exemplo, uma festa de aniversário. Às vezes você é muito mais habilidosa com a cozinha do que eu. Eu vou ter o dom de uma coisa, você tem o dom de outra. Então, primeira coisa, entenda o que você é boa. Porque às vezes dentro daquilo que você já sabe fazer, você pode desenvolver um grande negócio. Eu ajudei uma mulher a estruturar um negócio de brigadeiro em Portugal. A mulher está milionária, está faturando muito. Com brigadeiro. Com brigadeiro. Então, o que você é boa de fazer? Brigadeiro, ok. Então, quantos brigadeiros dá uma lata de leite condensado? Quanto custa para comprar isso? Quanto custa para fazer 100? Quanto você pode vender? Então, vamos gourmetizar o negócio. Em vez de deixar os brigadeiros soltos para você vender, vamos colocar em caixinha de 12. Quanto a gente precisa para vender 100 mil? Uau. 100 mil euros. Quanto precisa? Vamos fazer a conta. Então, vamos lá. Eu preciso vender X caixinha de 12, porque em vez de vender individual, nós vamos vender uma caixinha bonita. Hoje, ela está desenvolvendo franquias dos brigadeiros. A brigadeiria lá em Portugal. Então, o que acontece? Se a gente entender que todos nós temos uma capacidade e algo, um dom para fazer, a gente pode desenvolver essas habilidades. Ninguém nasceu sabendo. Eu não nasci sabendo vender, a ser líder. Teve um monte de habilidade que eu tive que desenvolver. Você também, ao longo da vida, a gente aprende. Mas eu tenho que entender uma coisa. 80% mentalidade. 20% habilidade. Então, a habilidade eu preciso ter, porque na hora que chegar a oportunidade, como a Oprah falou, eu tenho que estar pronta, não é sorte, eu tenho que estar preparada. A mentalidade. Então, a habilidade é uma coisa, é saber fazer. E a mentalidade é você acreditar no teu processo. Então, eu falo assim, fé decidida. Fé decidida é eu entender que Deus é meu Pai, é o meu Senhor, e Ele é tão, tão, tão pleno que eu tenho a fagulha dele dentro de mim, e por isso também eu tenho o dom de fazer as coisas bem feitas, eu tenho o dom de ser criativo, eu tenho o poder em mim. Paulo fala que fé é você ter poder. Paulo fala isso, eu li isso ontem. Eu li, tá fresquinho aqui na minha mente. Ele fala o seguinte, que fé, a igreja tem que ter poder, senão não é igreja. E a igreja somos quem? Nós temos que agir no poder.
Fé não é aquele que sabe de decor os caminhos, as leituras bíblicas. Fé é aquele que age no poder. Então, agir no poder é acreditar no teu projeto. Então, construa um projeto. Dentro do meu canal do YouTube, eu até estou subindo lá, para o pessoal que está em casa, se quiser acompanhar, 30 aulas de vendas. É mesmo? Então, gratuito. Então, era um Olha curso só. que eu vendia, eu disponibilizei no YouTube. Então, se você está começando um negócio e quer aprender técnicas básicas de venda, tá lá. Eu gravei 30 aulas, subi lá para vocês, para que vocês possam começar. Porque o negócio é começar. Então, encontre um produto que você ama, encontre algo que você sabe fazer. Eu tenho a empresa Gera também, que você conhece os produtos. Maravilhosa! Então, o Gera pode fazer com que você compre o produto, venda o produto, que você venda pelo link, você não precisa fazer estoque, você pode simplesmente divulgar o link nas redes sociais para suas amigas, isso é perfeito, ganhar a sua comissão do produto, a gente manda o produto direto para casa do cliente. Mas eu não estou nem aqui para falar do Gera, eu estou aqui para falar que há muitas possibilidades de negócios. Se você só precisa fazer algo que você ama para que não fira seus valores. É isso. Porque tem gente que quer começar um negócio a qualquer preço, a qualquer custo, e às vezes não tem aptidão para aquilo, e às vezes acaba forçando a barra e se ferindo no processo. Entenda o que você gosta de fazer, se especialize nisso, busque profissionais que vão te trazer clareza sobre isso e não pare até dar certo. Yes. Eu sou dessa. Se eu pego, eu vou até o fim, até o osso para fazer dar certo. Não desista, porque as pessoas começam com a venda, falando de venda. A pessoa começa a vender, Isa, fala com 5 pessoas, fala, não deu certo. Falei com todo mundo. Não falou com todo mundo. Você falou com 5. Tem que persistir naquilo que você está fazendo, naquilo que você acredita. E pede confirmação para Deus, que Ele vai te confirmar se é o caminho, se não é. Isso aí é fase, né? Gente, etapa. Que perfeito. E generosa tu, viu? Colocar essas aulas de graça. Então, a gente aproveita. Aqui no vídeo tem um link, a descrição do canal da Grace, para você ter acesso a todas essas informações e muito mais. Grace, obrigada, viu, pela sua generosidade. E eu vou ressaltar, né? Gente, o Gera, de verdade. Os produtos do cabelo mesmo, meu Deus, de verdade, foi um dos melhores shampoo, condicionador, livre que eu já usei. Além de tudo, muito excelente. Obrigada. Grace, que Deus te faça muito mais abrangente, aquilo que está se expandindo pela Europa, que está se expandindo pelo mundo, que conquiste todas as Américas, que o Senhor te faça prosperar em tudo e que um exército saia dos túmulos. Amém. E porque você está aí para desatá-los. Para desatá-los. Desatá-los e deixar fluir, né? Amém. E olha só, você disse que 80% é mentalidade, é isso? É. E 20% habilidade. É. Por isso que tem gente, amiga, com tanta formação acadêmica. Uou. Com tanto curso, Que com tanto lugar. doutorado, com tanto... Você pega aí, vamos uma formação, um exemplo de contabilidade, matemática, professores, eles sabem muito. Por que não estão milionários? Habilidade. Eles têm habilidade, mas está faltando a mentalidade. Caramba. O acreditar naquilo que eles sabem, o acreditar neles, porque o sucesso não depende só do que eu sei. Eu falo que eu vou vender esse copo. Não basta eu acreditar no copo, na empresa que criou o copo, se eu não acreditar na minha habilidade de vender o copo. Tem isso? Então, se eu tenho que acreditar em mim em primeiro lugar. E aí é onde as pessoas falham, por conta da programação errada que tiveram. Agora, se elas mudam a programação, elas têm um produto bom, a empresa, elas acreditam, o negócio flui. É isso. Então, não é sobre o produto, não é sobre a sua empresa. Às vezes tem alguém em casa aí pensando em mudar de emprego, porque às vezes o emprego não está bom. Às vezes vai mudar de casa, vai mudar de emprego. Não é o que vai resolver se você não mudar você. É isso. Não é mudar de cidade que vai resolver sua vida. Tem que começar a mudança dentro de você, mudança o que o seu coração acredita, o que a sua mentalidade faz. Tem gente esperando que o marido mude, mas será que não é você que está precisando mudar primeiro? Yes! Então, são essas coisas que a gente precisa avaliar, né? Moldar. Então é isso, não tem como viver um novo se não abrir mão de conceitos velhos que não te levaram a lugar algum, mesmo porque a proposta de um novo crescimento, de romper, está aberta. É sobre isso. Ô, Grace. Que delícia estar aqui. Ai, meu Deus, maravilhosa. Agora o pessoal que está em casa tem que compartilhar muito, né? Tem. Compartilhar, marcar para as amigas, copia o link, coloca no grupo, porque esse canal aqui tem que bombar. Yes. E a missão é sua de compartilhar, porque a gente está aqui fazendo nossa parte. Entregando. Nós estamos entregando. É isso a Isa está aqui preocupada, trazendo convidados, dedicando o tempo dela, deixando os
os afazeres dela, a família dela, para poder estar aqui, para impulsionar a tua vida. Então, não seja egoísta. Se esse conteúdo foi bom para você, compartilhe, marque, faça movimento. Isso é um movimento do bem que vai... Essa semente que você vai fazer de compartilhar vai voltar tudo para você multiplicado. Fantástica! Né? Gente, Deus abençoe vocês. Não esqueçam de você se inscrever no canal, porque toda vez que um episódio estiver no ar, você vai ser notificado. Então, fiquem ligadinhos aí. E, olha, se eu posso resumir essa live de hoje, é que nessa zona de expulsão, tem, de fato, uma história extraordinária. Aquilo que Deus falou através de Jeremias. Você clama a mim, fala comigo, que eu vou te anunciar, eu vou te fazer saber coisas grandes e firmes que nunca passou na sua cabeça. É o que está escrito em Jeremias e é o que eu posso resumir desse podcast de hoje. Foi anunciado a você coisas grandes e firmes que você nem sabia. Às vezes é uma informação tão simples, mas como óbvio tem que ser dito, foi desenhado aqui. Aproveita, assiste de novo, pega papel e caneta, anota tudo. Não se permita sabotar. Essa é a possibilidade que você tem de crescer. Grace, obrigada. Obrigada. Deus te abençoe. Foi uma honra estar aqui, amiga. Obrigada. Muito obrigada. E a gente se vê na Europa. Já. Ali. Beijo, gente.